Olá a todos vocês, estamos aqui iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Soares e iremos verificar o que é que nós iremos estudar no 7º ano do nosso ensino fundamental. Então vamos lá verificar nossa aula 33. Na nossa aula 33 nós temos o objeto de conhecimento, desigualdade social e o trabalho. E o detalhamento, tipos de transporte rodoviário, ferroviário, fluvial e aéreo. Regiões brasileiras, principais eixos de circulação de mercadorias, tanto para exportação quanto para importação, tá certo? Então vamos agora para o momento da nossa aula. Então, gente, vamos verificar o que é que nós iremos estudar em relação à parte da geografia, mais relacionado aos meios de transporte, principalmente aqui para o nosso país, verificando o desenvolvimento, como é que ocorrem essas características, principalmente de 3 meios de transporte, que vai estar ligado à rodovia, às ferrovias e às hidrovias, tá certo? Então, a gente verifica que esses 3 meios de transporte, eles são muito utilizados aqui no nosso país, né? Se a gente for verificar em relação ao nosso estado, a gente vai verificar mais em relação às hidrovias, né? Mas também existem algumas rodovias. Ferrovias, a gente tem que verificar como é que ocorre toda essa situação, tá certo? Então, para a gente iniciar e verificar essas comparações que possam existir entre esses 3 tipos de meio de transporte, vamos verificar algumas características aí, ó. Nessa comparação entre os custos de transporte que podem surgir, né? Porque esses 3 meios de transporte vão ser os mais utilizados aqui no nosso país, né? Mas se a gente for comparar em relação ao que se gasta numa rodovia, em relação à quantidade de litro de diesel, se a gente for verificar o que se gasta nas ferrovias e nas hidrovias, aí a gente pode fazer uma escolha bem melhor em relação a esses meios de transporte, porque olha só, nas rodovias onde tem que levar, por exemplo, matérias-primas, outros produtos industrializados, né? Se a gente for utilizar os meios de transporte através das rodovias, que são os caminhões, olha só, um caminhão, gente, normalmente, né, ele utiliza aí 1 litro de diesel, ele pode levar 30 toneladas de mercadorias, né? A gente verifica que é bastante tonelada de mercadorias que um caminhão ele pode levar. Mas será que a rodovia ganha em relação a essa quantidade? A gente vai ver que não, porque olha só as ferrovias, através dos trens, né? Se tivesse aqui para a nossa região, as ferrovias também seria aí uma parte principal para ocorrer esse desenvolvimento. Então, olha só o trem em relação à rodovia, já vai aumentar a quantidade de toneladas. Olha só, nas rodovias são 30 toneladas, mas na ferrovia, quanto é que é essa tonelada? Aumenta aí, vai para 125 toneladas, utilizando aí 1 litro de diesel. Agora, a gente verificou que as ferrovias ganharam em relação às rodovias, né? Mas as hidrovias, né? Será que ela vai levar mais ou menos se a gente comparar com as ferrovias e com as rodovias? Olha só, gente. As rodovias, onde tem os grandes navios, né, que podem levar tanto na parte ali da agropecuária, quanto também mercadorias industrializadas. Olha só quanto que um navio ele utiliza com 1 litro de diesel, quanto que ele leva, né, desses produtos aí. Olha só como que praticamente aí duplica, triplica essa quantidade em relação às ferrovias. Vai para 575 toneladas. Vocês
né? Qual desse tipo de transporte vocês escolheriam se vocês fossem dono de uma indústria, se vocês fossem um empresário, dono de alguma indústria, para levar mercadorias de vocês? Eu tenho certeza aí que para ter o menor custo para a indústria de vocês, vocês iriam escolher as hidrovias, os navios que acabam levando nessas mercadorias de um lugar para o outro, tá? Então, a gente vai verificar que tudo isso, né, vai ajudar ou não no desenvolvimento de uma indústria, né? E a gente verifica no nosso país que tem grandes bacias hidrográficas que poderiam ser utilizadas nessas hidrovias, né? Que poderiam aumentar cada vez mais essa capacidade aí de se utilizar os navios nos rios brasileiros, né? Então, a gente observa todo este desenvolvimento. Mas a gente vai observar um gráfico analisando, né, em relação às rodovias, ferrovias e as hidrovias, olha só qual que a gente acaba utilizando mais aqui no nosso país. Nós teremos, gente, olha só, a rodovia, ela vai ganhar, né, em torno aí de 61,1%. Então, a gente verificando aqui, né, mesmo tendo um custo bem maior das rodovias, é o que aqui no Brasil nós vamos utilizar mais. Seguido, gente, em verde, aqui a gente vai verificar as ferrovias, tá? As ferrovias, ela já vai estar em torno de 20,7%, tá? Então, já vai ser a segunda mais utilizada. Seguido, gente, do aquaviário, tá? Que pega ali a parte ali das hidrovias também, com 13,6%, tá? O dutoviário, o que é o dutoviário, professora? O dutoviário que às vezes leva o gás natural, pode levar um petróleo, né, de um estado para outro, de uma cidade para outra. Também teremos o dutoviário, que é um tipo de transporte que está levando o quê? Um combustível, né? Então é considerado também um meio de transporte, o dutoviário, tem em torno aí de 4,2%. E por fim, a gente vai verificar o menor, né, onde o custo é mais elevado, mas precisa em determinadas regiões, porque é mais rápido, que vai ser o aéreo, gente. O aéreo está em torno aí de 0,4%. Então, qual que a gente vai utilizar mais aqui no nosso país? Vai ser o rodoviário mais utilizado no nosso país, até mesmo porque lá na região Nordeste, no Sudeste, Sul, né, e já na área do Centro-Oeste do nosso país, essa quantidade de rodovias está aumentando cada vez mais, né? Então, aí a gente observa todo esse desenvolvimento na parte desse meio de transporte que a gente pode observar no nosso país, tá certo, gente? Então, aí a gente já sabe, né? Mesmo por causa da quantidade do custo que a gente analisou entre as rodovias, ferrovias e também a parte das hidrovias, a gente ainda aqui no país acaba utilizando em maior quantidade as rodovias. Agora, a gente também tem que analisar as características desses meios de transporte. Por exemplo, o transporte rodoviário no Brasil, como é que está? Olha só, o transporte rodoviário aqui no nosso país, gente, a gente vai verificar agora, né, que vai estar vinculado à quantidade de frotas de veículos, tá? E como aqui está distribuída essas frotas aqui? Gente, a frota do Brasil está em torno de 24,6 milhões de veículos e vai estar também distribuído irregularmente pelo nosso país. Existem estados que têm grande quantidade de automóveis, enquanto outros já têm uma menor quantidade. É como se fosse também em relação à população brasileira. Nós já estudamos e verificamos que a população brasileira ela vai estar distribuída também de maneira irregular, assim como também a quantidade de veículos também vai estar distribuída aí de forma irregular. Agora, as estradas, né? Como é que a gente também verifica as estradas aqui no nosso país? 1,3 milhão de quilômetros de estradas nós teremos aqui, porém, pouco mais de 219 mil quilômetros, que está em torno aí de 16%, né, são pavimentadas, gente. Então, se a gente for observar a maior parte das rodovias aqui no nosso país, principalmente em cidades menores, a gente observa que ainda não tem pavimento, ainda é necessário ter essa preocupação, né, de realmente pavimentar para ter uma melhor locomoção, tá certo? Então, a gente observa que, em relação às rodovias em grande quantidade aqui no nosso país, ainda está ultrapassado, né, ainda está obsoleto, tá bom?
Agora, a gente também observa, gente, que em relação às nossas rodovias aqui no país, né, por estar ultrapassado, por estar obsoleto, né, a gente vai verificar ali que a gente vai verificar agora que vai ocorrer aí o quê? Um alto custo, tá? De pavimentação. Agora, o custo de pavimentação, ele vai estar relacionado a uma qualidade superior ou a uma qualidade inferior, tá? Agora a gente observa que a maioria das estradas, onde se tem melhores condições de tráfego, onde tem melhores condições, né, de realmente se locomover, vai estar relacionado aí à iniciativa privada. O que isso significa? Que as pessoas elas terão que pagar pedágio, né? Terão que pagar ali um valor para ter aquelas rodovias bem pavimentadas, onde tem recursos ali se ocorrer algum acidente. Então, a gente observa que também aqui nas grandes rodovias do nosso país, onde tem a grande quantidade de automóveis, né? A gente observa que a maioria é de iniciativa privada, tá certo? Mas essas características a gente também ainda observa em relação às rodovias que o principal modo, né, de transporte aqui no nosso país vai estar em torno aí de quantos por cento? Olha só, vai estar em torno aí de 62% desses deslocamentos que podem ocorrer aqui no nosso país. Então, a gente observou aí, através do gráfico também, que a maior quantidade, né, de veículos vai estar aí nas grandes rodovias lá no Sudeste, no Sul e no Nordeste, e a quantidade que a gente mais utiliza em relação a todos esses meios de transporte vai ser o rodoviário. Consequentemente, gente, a gente observa pela quantidade de rodovias que nós temos e pela quantidade de automóveis que nós temos aí nos veículos de forma geral, né, vai existir o quê? Os congestionamentos, tá? Os congestionamentos nas estradas, principalmente em cidades muito grandes, em grandes metrópoles aqui do nosso país. Então, isso a gente observa que também que vai ser uma das características relacionadas ao transporte rodoviário no nosso país, tá? Esses congestionamentos que acabam surgindo nas grandes cidades do nosso país. Agora, a gente verificou ali, comparando, né, o rodoviário, o ferroviário e o hidroviário. O rodoviário, se a gente verificar em relação ao ferroviário, vai ser 4 vezes mais caro que o transporte ferroviário. E a gente observou que o ferroviário ele leva mais quantidade de o quê? De matéria-prima, né, de produtos industrializados. Mas mesmo assim, gente, sendo mais caro que o ferroviário, as rodovias elas acabaram prevalecendo aqui no nosso país, que foi uma questão histórica, política, né, em que a gente observa que vai estar em maior quantidade no país. Então, isso vai fazer com que realmente nós tenhamos que utilizar, né, esse meio de transporte que vem através das rodovias, tá? Agora, sendo 4 vezes, né, mais caro do que o ferroviário, a gente vai verificar também que o transporte rodoviário vai ser 20 vezes, né, mais caro que o transporte hidroviário, né? Nós verificamos e comparamos esses 3 meios de transporte, tá? Então, a gente observa que mesmo sendo mais caro, vai ser o mais utilizado. Um outro fator que a gente também vai observar no transporte rodoviário vai ser o excessivo gasto de energia, onde nós utilizamos o quê? Muitos combustíveis, principalmente o petróleo, tá? Então, a gente vai verificar que o petróleo a gente acaba utilizando bastante através desses veículos e, consequentemente, vai provocar o quê? Uma maior poluição atmosférica, tá? Então, a gente vai acabar observando aí a questão ambiental, né? Verificando aí a parte da poluição atmosférica, ok? E que acaba, consequentemente, chegando até nós, seres humanos, ali pela nossa saúde, tá? Verificando essas características do transporte, né, em relação às rodovias do nosso país, a gente observa aqui na nossa região que tem a escassez, principalmente no nosso estado do Amazonas, nós vamos verificar este mapa, onde a gente pode localizar melhor onde estão aí essas rodovias. Olha só, neste mapa, gente, vocês vão verificar agora, a gente pode observar as principais rodovias, né,
federais, principalmente. Olha só, vamos primeiro pegar o nosso estado, gente, principalmente, né, onde vai estar relacionado aí, onde tem a parte da ligação transversal e vai existir a BR-230, porém, a gente não verifica muito essa utilização, até por causa, né, do fator em que vai existir o investimento. Tá? A gente tem outras BRs? Temos, mas, né, a gente verifica principalmente as principais rodovias federais em que ainda não chegou muito aqui, que acaba não tendo tanto desenvolvimento no nosso estado, enquanto também existem outras principais rodovias, né, como por exemplo, isso se a gente estiver falando de um modo geral do nosso país. Olha só, se nós tivéssemos 100% da BR-230, olha só, observa o que nós estaríamos ligados. Passaríamos pelo estado do Pará, pegaria uma parte pequena do Tocantins, pegaríamos Maranhão, também o Piauí, né, o Ceará e chegaria praticamente até aqui a Paraíba. Então, seria um meio de transporte muito importante aqui para a nossa região, mas infelizmente a gente ainda não tem aí totalmente, né, compactada. Além dessas rodovias transversais, né? Vamos ter outra, por exemplo, aqui que vai ligar de leste a oeste, Vitória, que pega até a parte ali de Mato Grosso do Sul. Né? Então, temos importantes rodovias também como as radiais. Olha só essa radial aqui que pega aqui de Brasília, né, e vai até lá o Nordeste, ligando até Fortaleza, mas também tem uma que vai chegar até aqui, a parte de Rondônia, né, indo até para outros países também, tá? E também chegando até a parte do Rio de Janeiro. Então, gente, a gente vai ter importantes rodovias que acabam ligando os nossos estados, as cidades que vão existir. Tá? Agora, também vamos ter as rodovias longitudinais, né? Por exemplo, nós temos aqui que pega de São Luís e vai até a parte, né, aqui de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Vamos ter essa BR, a 101, gente, que liga o Brasil do Nordeste até o Sul, tá? Passando por toda a parte das cidades litorâneas do nosso país, uma outra rodovia muito importante, que é uma rodovia longitudinal. Também teremos as rodovias diagonais, essa em verde, que pega aqui o estado do Acre, né, passando por Rondônia, pega Mato Grosso, pega Goiás e chega até a parte aqui de São Paulo, né, e também te verifica algumas rodovias de ligação que também ainda está em fase de desenvolvimento, tá? Então, são rodovias que realmente, de uma certa forma, vão acabar fazendo a diferença para alguns estados, para algumas cidades aqui da nossa região, tá certo? Verificando todas essas características aí das rodovias que temos aqui no nosso país, né? Mas poderíamos ter mais, bem mais rodovias aqui, né? Mas existem vários fatores, tanto a parte histórica, né, a parte social, a parte política, para ocorrer esse desenvolvimento. Tá? Essas são as características das rodovias. Mas um outro meio de transporte também que a gente verifica aqui no nosso país, que ainda está em desenvolvimento, vão ser as ferrovias. Mas a gente vai verificar que foram os primeiros meios de transporte que foram surgindo aí no decorrer da nossa história. Olha só, o transporte ferroviário aqui no Brasil, gente, vai ocorrer principalmente, vai ter o seu auge ali no final do século XIX até meados do século XX, tá? Então, a gente observa que nesse período, né, os trens, eles eram muito utilizados. Então, realmente ocorre o auge aí do transporte ferroviário aqui no Brasil. Poderia, né, ter ocorrido um desenvolvimento bem maior. Porém, gente, vai surgir o quê? As indústrias automobilísticas. Então, vai ocorrer o desenvolvimento da indústria automobilística, principalmente aí na década de 1960. Então, isso vai fazer com que ocorra o quê? A crise das ferrovias aqui no nosso país, tá? Então, aí observando as ferrovias, elas foram muito utilizadas aí no final do século XIX até o século XX, porém,
com o surgimento dos automóveis, né, que consequentemente começaram a construir as rodovias, as ferrovias elas foram deixadas um pouquinho de lado, que não era para ocorrer, porque as ferrovias, como a gente já fez essas comparações, né, as ferrovias elas acabam levando uma maior quantidade de mercadorias. Agora, como é que a gente analisa essas ferrovias aqui no nosso país através deste mapa? Olha só, observando este mapa, a gente vai verificar que as ferrovias aqui no nosso país vão estar principalmente nas áreas litorâneas. Olha só, a gente vai verificar através deste mapa, né, as ferrovias que vão estar praticamente nas áreas litorâneas. Pega a parte do Nordeste, ainda pega uma parte do Centro-Oeste, né, a parte do Sul e Sudeste do nosso país. Pegando aqui no Centro-Oeste, Goiás, nossa capital, né, o Distrito Federal. Também a parte de Mato Grosso do Sul, então a gente observa que essas ferrovias vão estar principalmente nessa região e que poderia estar aumentando cada vez mais em relação a outras áreas e ligando, né, esses estados, esses municípios que a gente tem em grande quantidade, principalmente relacionado às indústrias, né? Atualmente, gente, essas ferrovias elas estão sendo privatizadas para ver se ocorre aí o aumento dessas construções, tá? Então, a privatização dessas ferrovias aqui no Brasil, no ano de 2001 a 2010, ocorreu um aumento aí de 1,5 mil quilômetros dessas ferrovias. E atualmente, gente, saltou aí para um total de 29 mil quilômetros de malha ferroviária, tendo esse desenvolvimento aí nas ferrovias que de ano a ano vai aumentando cada vez mais. E também existem as construções dessas ferrovias em áreas através de projetos especiais. Agora, quais serão esses projetos especiais que a gente pode verificar? A estrada de ferro de Carajás, que vai ligar lá ao sul do Pará até lá o Maranhão, na cidade de Itaqui, tá certo? Além da estrada de ferro de Carajás, também vamos ter a ferrovia Norte-Sul, que vai ligar lá a capital do Brasil, que vai ser a parte de Brasília, ali no Distrito Federal, até o estado do Maranhão. Outra construção que está ocorrendo aí com a privatização dessas ferrovias vai ser a Ferronorte, a Transnordeste e a Ferroeste. Elas ainda estão incompletas por falta de investimentos, mas a gente verifica que o governo federal está tentando manter essas ferrovias para ocorrer e continuar aí as suas construções, que é um tipo de meio de transporte que poderia ser muito mais utilizados aqui no nosso país, se a gente for comparar com países mais desenvolvidos. O principal meio de locomoção de um estado para outro, até mesmo de um país para outro, por exemplo, na Europa, vai ser através dos trens, dos metrôs, né? A gente verifica também os trens-balas, por exemplo, lá no Japão. Então, realmente, ainda esse meio de transporte ele é muito utilizado aí para levar tanto mercadoria quanto também as pessoas, tá bom? Agora, ligado a essa parte ali do desenvolvimento das ferrovias, também vamos ter, gente, principalmente nas grandes cidades aqui no nosso país, o transporte metroviário, né? Então, olha só, os metrôs, gente, aqui no nosso país, eles vão estar principalmente em algumas capitais, como lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, né, em Brasília, a capital do nosso país, Recife, em Pernambuco, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e também em Fortaleza, no Ceará. Aqui em Manaus, né, por exemplo, a gente pode ter esses metrôs. Se for na parte subterrânea, é um pouco mais difícil aqui para a nossa cidade, por causa da grande quantidade de água subterrânea que nós temos. Por isso que a gente observa muitos igarapés aqui na grande cidade. Então, ficaria um pouco inviável para a gente em relação aos metrôs, mas poderiam surgir a parte de trens superficiais, né? Que aí já ajudaria também nessa locomoção, tá bom? Agora, além dessa parte do ferroviário e do metroviário, um outro meio de transporte que deveria ser muito utilizado no nosso país, gente, é o aquaviário. Então, o transporte aquaviário aqui no Brasil, gente, está ocorrendo esse desenvolvimento, porém, poderia ser bem maior, né? Então, a maior parte ela vai ser utilizada com as navegações no tipo de cabotagem. O que é isso?
Esse meio de transporte de cabotagem, gente, vai ocorrer principalmente entre os portos aqui do nosso país e também com as áreas costeiras, tá? Agora, quais são os portos mais movimentados aqui do nosso país? Nós teremos ali o Porto de Santos, né, em São Paulo, também teremos em Itaguaí, lá no Rio de Janeiro, e também o porto lá de Paranaguá, né, no Paraná. Então, a gente observa que esses 3 portos, gente, eles são muito importantes, porque também, além de levar mercadorias, a gente também observa em relação ao petróleo, ao gás natural. Então, a gente observa a importância desses portos também para o desenvolvimento do nosso país, né, para levar todas essas mercadorias aí ao redor das nossas bacias hidrográficas, tá? A gente também vai verificar que vai existir uma situação para se ter esse sistema aquaviário no nosso país, que vai ser a parte em que existem rios de planaltos e rios de planícies, que também pode influenciar. Olha só, os rios da região aqui da nossa região, no caso da região amazônica, gente, a maior parte, né, desses rios são rios de planície. Agora sim, a gente verificando que são rios de planície, eles então vão servir como que rodovias, né? Aqui para nós que vivemos no norte do país. Em relação a esses rios de planície, onde a navegabilidade ela é bem melhor e maior, né, em relação aos rios de planalto. Áreas que se tem esses rios de planalto, gente, já tem que ter um certo cuidado, tá? Onde vai ser necessária a construção de eclusas para que esses navios consigam atravessar esses trechos que possam ser desnivelados, que pode existir uma cachoeira que pode impedir ali o percurso daquele navio seguir. Então, tem que ter também esse certo cuidado, né, de ter essa navegabilidade tanto nos rios de planalto quanto nos rios de planície. Se for de planalto, tem que, se quiser continuar aquela navegabilidade, não ter ali problema em relação ao meio ambiente, pode ocorrer a construção de eclusas. Isso relacionado ao transporte aquaviário. Mas poderia ser mais utilizado aqui no nosso estado, poderia, em relação também, principalmente, a toda a bacia amazônica. Também temos outras bacias muito importantes aqui para o nosso país e que esse tipo de transporte poderia ser mais utilizado e que a gente verificou que os custos, eles vão ser menores em relação à ferrovia e às rodovias, até porque ali o rio já está, né? Teria que ter somente fazer ali as sinalizações melhores para ter uma locomoção mais adequada ali para esse meio de transporte que são os navios, tá certo? E um outro transporte também que a gente tem que verificar aqui no nosso país é o transporte aéreo, gente, onde acaba aí facilitando e levando com mais rapidez, né? Então, olha só, em relação ao transporte aéreo aqui no Brasil, a gente vai verificar que vai ainda ter uma baixa representatividade, tá? Em relação aos outros meios de transporte. Porém, ele vai ser um transporte mais rápido e seguro, porém vai ser mais caro e com uma menor capacidade de transporte de mercadorias, tá? Que até mesmo em relação às pessoas. Tem uma menor burocracia, os seguros, eles acabam se tornando mais baixos e a gente verifica também que vão ter menores gastos com embalagens, porque imaginem, lá naqueles navios enormes, onde tem os contêineres, acaba se gastando um pouco mais do que o aéreo. E quais são os principais aeroportos que a gente observa aqui no nosso país? Olha só, nós teremos aí o de Guarulhos, gente, localizado lá em São Paulo. A gente observa que anualmente tem em torno aí de 29,9 milhões de passageiros. Já em Congonhas vai ser o segundo principal aeroporto aqui do nosso país, com 16,7 milhões de passageiros. Teremos Brasília em terceiro, que vai ter em torno de 15,3 milhões de passageiros, né, lá no Distrito Federal. Também teremos o aeroporto do Galeão, lá na cidade do Rio de Janeiro, com 14,9 milhões de passageiros. Também teremos em Confins, Belo Horizonte, com 9,5 milhões de passageiros, e Santos Dumont, com 8,5 milhões aí de passageiros lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente observa que a maioria dessas cidades vão estar localizadas lá na região sudeste, né, do nosso país, e também pega principalmente ali a parte do Distrito Federal, né?
Isso pode fazer, gente, com que o país ele se desenvolva bastante, mas tem que ter certos estudos para ocorrer um desenvolvimento maior, né, desses meios de transporte, que pode ocorrer o quê? O transporte intermodal. O que vai ser esse transporte intermodal, gente? Vai ser a ligação desses meios de transporte com o outro. Então, o transporte intermodal ele acaba sendo caracterizado, tá, por ter uma utilização de 2 ou mais modais de transporte, como, por exemplo, o marítimo, né, com o rodoviário, com o aéreo, com o ferroviário, tá? Agora, isso tudo em uma mesma solução logística. Eu sou dono dessa indústria, eu quero tirar a mercadoria aqui da indústria e levar lá para o porto. Eu vou utilizar o caminhão. Chegando lá, tem um navio que é levado para outro estado, chegando naquele outro estado, pode ser utilizado a ferrovia. Mas a gente também pode observar que existem produtos que são mais perecíveis, então já pode utilizar aí o meio de transporte aéreo. Então, o transporte intermodal realmente acaba um ajudando o outro, tá? E lógico que quando for utilizado aí de forma racional, né? E também essa intermodalidade, ela pode reduzir os custos logísticos, tá bom, gente? Então, aí a gente verifica todo esse meio de transporte que acaba ajudando o nosso país e que tem que ter essa melhoria cada vez mais, tá bom? E assim a gente finaliza a nossa aula de geografia verificando essas características dos meios de transporte aqui no nosso país. A sua aula continua no próximo vídeo.